Imagina você, dono de uma empresa, líder de uma equipe ou diretor de um negócio. Você descobre um problema ali na empresa e aí você vai atrás das pessoas que têm aquele problema, conversa com elas, pensa em uma solução e apresenta essa solução para todo mundo. E de repente, caramba, todo mundo fala aí, se essa solução existisse, com certeza a gente ia usar. Isso ia resolver tudo aqui dentro. Então, com toda a fé que você ainda tinha no mundo corporativo, você junta uma equipe, você libera espaço na sua agenda e você consegue recursos para poder fazer isso. E ao longo de vários meses você desenvolve essa sua solução, apresenta ela para todo mundo e aí fracasso. Você descobre que ninguém ligava para aquilo, ou pior de tudo, a sua solução nem sequer resolve o problema no início. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Uma ideia pode ser muito boa e ainda assim fracassar. E isso acontece não apenas porque a ideia era ruim. Às vezes a ideia era ótima, mas alguma coisa no caminho entre a ideia e a realidade deu errado. De maneira geral, todo projeto nasce de uma percepção. Daí aquilo vira uma solução e, na sequência, você define o que é preciso fazer. Então você constrói, depois você entrega aquilo para o time e torce para que aquilo seja adotado. Entende? Qualquer uma dessas etapas, seu projeto pode fracassar, independente de quão boa a ideia seja. E a gente aqui da Convergente Apps já está nesse mercado há tempo suficiente para ter enfrentado a maioria desses fracassos. E spoiler, a maioria dos projetos não fracassa por conta de tecnologia. Por isso a gente fez esse material, para te contar todos os motivos pelo qual um projeto fracassa e também como você consegue garantir o sucesso dele independente das adversidades. Se isso já aconteceu alguma vez com você, fica tranquilo, com certeza você não está sozinho nesse barco. Para fazer esse vídeo, eu fui atrás de algumas pesquisas, eu encontrei uma muito boa da McKinsey com a Oxford, que explica para a gente melhor quanto que isso realmente acontece no mundo. A pesquisa analisou mais de 6 mil projetos que foram entregues ali entre 2001 até próximo de 2020 em mais de 60 países. E os projetos eles iam tanto do setor público quanto do setor privado. Então eles cruzaram esses dados e é isso que eu estou mostrando aqui na tela. E analisando essa pesquisa, a gente consegue ver que só 59% dos projetos eles ficaram dentro do orçamento, só 47% deles foram concluídos dentro do prazo e, pior, só 44% deles entregaram os benefícios esperados, ou seja, de fato resolveram um problema que se propunham no começo. E outra, se você scrollar lá para baixo na pesquisa, tiver paciência de ler um pouco mais, você vai perceber uma coisa ainda mais absurda, porque cerca de 17% dos projetos de TI tiveram um resultado tão ruim que eles chegaram a ameaçar a existência da empresa. Bom, e por que eu estou mostrando isso? Qual que é o objetivo? O objetivo com esse vídeo é contar todos os motivos que levam os projetos a fracassarem e te mostrar como você consegue fazer o seu projeto funcionar independente das adversidades que podem acontecer no caminho. E aí, no final disso tudo, você vai ser capaz de olhar para o projeto que você está tocando no momento e entender quais são as vulnerabilidades que podem estar acontecendo ali. Quais sinais ali indicam que alguma coisa está acontecendo e o que fazer antes que já seja tarde demais para poder tomar qualquer atitude. Então vamos lá? Eu separei todos os motivos pelos quais os projetos falham e eu vou dividir eles com base na etapa onde o projeto está. Essas etapas que a gente já viu ali anteriormente, porque isso vai ficar um pouco mais fácil da gente explicar. O problema é que na vida real a gente só percebe isso tarde demais, quando o projeto já foi pelo ralo. Mas vamos lá. Vamos começar com a fase de entendimento do problema. Ali é a fase de percepção, onde você começa a entender que alguma coisa está errada dentro da empresa. O motivo de fracasso número um, o problema não era tão importante quanto parecia. Pelo título já dá para entender, mas eu vou contar uma historinha aqui para exemplificar. Então imagina que a sua equipe chegou em você e fez o seguinte questionamento: ah, cara, tem uma coisa que é muito chata aqui que a gente precisa fazer. Então contam qual que é o problema, você pensa ali numa solução, você implementa ela e está entregue. E aí só no final do projeto você percebe que, poxa, isso de fato só levava 10 minutos por mês. Era o Pedro que fazia isso na última semana do mês e o que ele precisava fazer era só copiar os dados de uma planilha para outra. E aí tu percebe que o impacto daquilo que você fez é muito menor do que o esforço que você precisou trabalhar para resolver aquele problema. E isso joga o teu moral lá embaixo. O problema de verdade nisso é porque isso tem um impacto ruim para a empresa, porque você garantiu o esforço, você garantiu o tempo, você precisou de time, e você provavelmente gastou dinheiro nesse projeto para poder fazer alguma coisa que não vai ter nenhum retorno para a empresa. Lá no final você percebe que ninguém ligava para aquilo em nenhum momento. Pensa assim, existe o cenário A, onde toda sexta-feira 20 pessoas precisam gastar 2 horas do dia delas ali preenchendo dados manualmente em uma planilha. Ou o cenário B, onde mais ou menos uma vez por mês alguém precisa copiar o dado de uma coisa para outra. O problema é mais ou menos o mesmo, só que a intensidade deles é muito diferente.
Então, identificar que o problema existe, ele é bem tranquilo, só que você precisa impedir com que esses tipos de projeto avancem. Uma coisa que você precisa fazer ao olhar para isso é pensar na frequência com que isso acontece, na intensidade com que essas coisas acontecem, ou seja, o quão ruim aquilo de fato é, se gera prejuízo ou não, e a abrangência, ou seja, quantas pessoas estão envolvidas dentro daquele processo para poder fazer aquilo acontecer. Então, sempre tenta dimensionar o problema antes de começar a dimensionar a solução. Faz sentido? O objetivo aqui não é validar se a sua ideia é boa, mas é validar se ela merece existir. A segunda causa de fracasso que pode acontecer aqui dentro é quando o problema não estava claramente definido. Então, o que é isso de fato? É quando não existe uma compreensão exata do que precisa ser feito, quando não existe uma compreensão precisa do que é necessário fazer. Isso normalmente acontece quando, por exemplo, é uma situação em que tem uma equipe ali resolvendo, estão sentados em uma mesa de reunião e perguntam qual que é o problema que a gente está tentando resolver. E aí o diretor vai responder que você precisa melhorar a produtividade, e alguma outra pessoa na mesa fala que o sistema está lento e demorado, ou o representante do time de TI fala que a tecnologia é antiga, que vocês precisam alterar ela. E aí você consegue entender que mesmo estando dentro de um mesmo projeto, não necessariamente é o mesmo problema que a gente está resolvendo. E qual que é o real problema disso? O problema é que se você entende o problema errado, você define errado o que você precisa fazer, você entrega, você constrói errado, depois você entrega errado. No final dos projetos, isso se traduz como, aí, a gente fez exatamente o que pediram pra gente. Só que a pessoa que vai usar aquilo fala, só que não era isso que eu precisava. E aí depois disso vem frustração, vem retrabalho, aí o escopo aumenta, o prazo estoura, o nível de frustração de todo mundo vai lá para as cabeças. E aí, para perceber isso acontecendo e impedir com que o projeto fale por conta disso, o ideal é a gente sempre entender qual que é o problema que a gente está tentando resolver. E aí, se você receber muitas respostas para isso, tem alguma coisa errada. Não necessariamente porque são muitas respostas, mas porque são muitas respostas divergentes. São respostas que são incompatíveis com aquilo que a gente está tentando resolver no momento. Toda empresa vai ter problema, todo mundo tem muito problema. Só que se a gente tentar atacar tudo de uma vez só, a gente acaba que não consegue resolver nada. Então sempre define a linha bem, todo mundo. Outro problema que acontece demais nessa etapa é a falta de envolvimento de quem realmente usa. Caramba, isso acontece muito. E isso acontece demais porque normalmente as pessoas que tocam um projeto dentro de uma empresa são donos, gestores, diretores, equipe de liderança, e quem vive o problema de fato fica totalmente de fora da construção, entende? E aí o que acontece de fato é que se você só enxerga o problema de fora, você só consegue ver um pedacinho dele, você nunca vai ver ele tudo. E aí no final de tudo você acaba implementando coisas que são desnecessárias, você acaba ignorando problemas que precisavam ser resolvidos, você tem uma baixa adoção da equipe, você tem uma grande resistência dos usuários e você também vai ter uma baixíssima confiança ali naquela solução, porque as pessoas que usam não participaram, então ninguém confia que aquilo de fato funciona. E aí, para perceber que isso está acontecendo, é óbvio, né? Basicamente, quem vive esse problema participou da definição da solução. E aqui não vale só não, a gente conversou com o pessoal da área lá. Não, 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 não. Porque a resposta vai ser: o meu time perde muito tempo fazendo isso. Se você conversar com alguém que de fato tem um problema, ele vai falar: a gente perde muito tempo fazendo isso porque X, Y, Z. E aí vai os motivos. E aí, para resolver ou amenizar, você não precisa colocar ali 30 pessoas na reunião para tomar todas as decisões, eu acho que isso é inviável. Mas você pode dividir em grupos ali. O primeiro grupo ali sendo o grupo de quem decide, ou seja, quem tem autoridade para tomar a decisão. O segundo grupo ali, quem conhece o processo, quem participou da concepção daquele processo. E o terceiro grupo ali rápido de quem executa, sabe? Quem está envolvido ativamente no processo. E aí, outro problema que costuma afundar muitos projetos é quando você tem um processo que ele é inexistente ou ele é bagunçado. Acontece muito assim, a área um faz de um jeito, a área 2 faz de outro jeito, a área 3 faz de um jeito parecido, mas tem uma exceção, tem uma gambiarra ali no meio. E aí você consegue perceber que tem sistema paralelo, tem regra que não está documentada rodando ali no meio da galera, tem informação espalhada ou que só está na cabeça de uma pessoa ou outra, ou determinada coisa só existe na máquina de uma única pessoa. Se ela for embora, talvez todo mundo vai perder aquilo. E o problema real que isso traz para os nossos projetos é que quando você tenta desenvolver qualquer solução dentro desse cenário, você sempre vai precisar de criar soluções muito específicas, ou você vai precisar sempre criar excesso de exceções. Faz sentido? Se todo mundo faz de um jeito mais ou menos parecido, só que tem algumas diferenças ali, você vai precisar mapear cada um dos cenários e conseguir entregar uma solução que funcione para todo mundo do jeito da bagunça que eles atuam hoje.
Então você também vai ter ali dentro regras que vão conflitar entre uma coisa ou outra, e no final das coisas você vai ter um sistema que vai ter 15 maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, só que com uns jeitinhos diferentes ali dentro. E aí no final das contas, o seu sistema ele só vai refletir a bagunça que acontece no mundo real. E para resolver esses casos, antes de começar a construir qualquer solução, você precisa primeiro organizar qual que é o processo. Então coloca todo mundo ali na mesa, fala, gente, qual que vai ser o jeito mais rápido, mais fácil, mais barato para todo mundo conseguir fazer isso? E tentem sair dessa reunião tendo definido que todo mundo vai fazer isso só de um jeito. E, enfim, aqui talvez você vai ter que bater o pé, vai ter que falar um pouco mais grave, vai ter que falar um pouco mais grosso, porque de fato é necessário que todo mundo faça do mesmo jeito. Senão não tem como isso dar certo. E uma maneira de resolver isso, pensando o problema é processo inexistente ou bagunçado, não tem como você ir para a solução. Você precisa dar um passo atrás e voltar para a fase de processo, de fluxo. Então coloca todo mundo ali na mesa, vê o que eles têm a ver, o que eles não têm a ver e define o jeito certo de fazer isso. E a partir desse momento, aquele vai ser o jeito certo e espera que todo mundo faça. E aí é claro que ninguém vai mudar instantaneamente a forma como fazem as coisas dentro de uma empresa, mas se todo mundo é obrigado sistemicamente a resolver daquele jeito, mesmo com que a bagunça delas no dia a dia, e aí a bagunça delas no dia a dia não vai refletir no sistema, não vai refletir na solução final, entende? E por fim, eu acho que o último grande problema que pode atrapalhar os seus projetos dentro dessa etapa, dentro disso que eu consegui mapear, é a expectativa de que um sistema por si só vai resolver tudo. Isso acontece muito quando vocês não têm alinhados desde o início o que de fato vocês estão fazendo. Aqui é muito comum todo mundo pensar que a implementação de tecnologia por si só vai resolver todos os problemas que tem lá dentro daquela empresa. E isso aqui no mundo real se converte mais ou menos da seguinte forma: você faz todo o projeto, você apresenta, entrega e aquilo de fato resolve o problema. Só que não resolvia o problema que as pessoas achavam que iam resolver. Então, na cabeça de todo mundo, o seu projeto foi um fracasso. Só que você não deixou claro, óbvio, para todo mundo desde o começo o que de fato você estava fazendo, o que você estava construindo e qual que era o resultado que ele ia atingir. Fora que tudo depende também da natureza do problema. Se o sistema não resolve tudo, vamos tentar pensar de duas formas. Existe esse problema hoje. Se você tirar essa tecnologia, o problema vai continuar existindo? Sim, e como? Se você implementar a tecnologia, o problema vai continuar existindo? Sim, talvez, não. Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar, mas o problema é processo, é fluxo, é time, é tomada de decisão, é treino que ninguém. É equipe que não é treinada, é tomada de decisão dentro da empresa, são decisões políticas que acontecem ali dentro, não necessariamente é só o sistema. Legal, agora a gente entra na próxima fase. Você já passou por todos os possíveis erros que podem acontecer dentro do entendimento do que é o problema. Então você já sabe perfeitamente o que é o problema, já definiu o que precisa ser feito. Então a partir de agora a gente vai começar a pensar nas soluções. E aqui dentro dessa etapa a gente tem mais uma lista de problemas que podem acontecer que podem acabar acarretando o fracasso do seu projeto. Vamos lá para a primeira, que é quando a sua solução está errada. E esse provavelmente é o tipo de fracasso mais clássico que existe no desenvolvimento de projetos. Normalmente isso acontece porque você tem um problema que já está bem definido, só que a solução que você escolheu para ele é uma solução ruim. Não necessariamente a primeira ideia que você teve é a melhor ideia para resolver aquele problema. Porque no final das contas, o que importa é resolver aquilo. E a gente não quer gastar tempo, dinheiro e recursos construindo alguma coisa que não vai adiantar de nada no final. E o problema real aqui é que você só percebe o erro lá para o final. E normalmente você já investiu muito na solução. E aí vai ficar cada vez mais difícil admitir que você tomou uma decisão errada lá no começo. Então normalmente a ideia é, cara, a gente já chegou até aqui, vamos melhorar. E aí você começa, vamos apoiar, vamos colocar mais um fluxo, vamos tentar resolver com mais outra coisa. E aí vai virando um Frankenstein, o projeto vai ficando cada vez maior, cada vez mais caro, leva cada vez mais tempo, sendo que de qualquer jeito ele não vai resolver o problema. E aí, o meu conselho para aqueles que estão passando por isso é tenta não aceitar a sua primeira ideia como sendo a solução. Tenta listar várias ideias e aí, se for possível, começa implementando pequenas partes dessa ideia, o conceito de MVP, para poder ver o que resolve melhor, o que não resolve, e aí você vai testando o que funciona e o que não funciona. Tenta também não ter prazos muito curtos, porque isso vai atrapalhar a tomada de decisão, e normalmente quando isso acontece, você sempre vai optar pela primeira ideia que você teve. Então, tenta sempre não resolver isso muito rápido, sabe? Aquela questão do bom, barato e rápido. Isso nunca dá certo. Em resumo, tenta explorar alternativas antes de só tomar uma decisão fria.
E agora vamos para a nossa terceira etapa, que é a etapa onde a gente vai fazer a definição daquilo que vai ser desenvolvido. Ainda é uma etapa de validação, mas ao pé da letra, na regra fria da lei, definição do que vai ser feito. E um dos principais problemas que acontece nessa etapa é a falta de documentação. E aí, diferente de começar sem clareza do que vai ser entregue, que a gente já falou na etapa um, a falta de documentação ela tem muito mais a ver com, tipo assim, você consegue tomar decisões ao longo do projeto, mas nenhuma decisão ela é documentada, ela fica registrada e você não consegue acompanhar aquilo no decorrer do projeto. Então, no final das contas, você não sabe por que você tomou uma decisão, por que tal coisa está daquele jeito. E o pior disso tudo é que na cabeça de todo mundo o projeto ele é um pouquinho diferente. Se não tem uma documentação, a documentação está ambígua ou ela é pouca, todo mundo imagina o projeto de um certo jeito, todo mundo acha que ele deve ser feito de uma certa forma, então todo mundo tem na sua cabeça uma maneira diferente de fazer o projeto. Então, se não existe uma documentação como sendo um modelo de verdade, você meio que também não tem um projeto, não tem como você controlar o que vai ser entregue, não tem como você controlar as etapas, entende? E aí, pensando em impacto, como não tinha um jeito certo e claro de desenvolver aquele projeto, vai chegar no ponto dele onde o seu time de desenvolvimento vai entregar e vai falar, tá tudo concluído, campeão. Só que para as pessoas que vão usar o sistema pode ser que esteja faltando coisas. E aí, é claro, você não tinha uma documentação onde falava lá quais seriam os critérios de aceite, quais eram as regras que tinham que estar documentadas, o que o sistema deveria ou não fazer. Então, é necessário documentar isso do melhor jeito possível. Ao longo dos últimos 10 anos aqui dentro da nossa software house, a gente foi melhorando e construindo uma forma de documentação até chegar no modelo que ele é quase perfeito para a gente. A gente fala perfeito entre aspas porque nunca vai ter nada perfeito, sempre tem como melhorar. A única coisa que é perfeita é aquilo que não está sendo usado ainda. Mas se você quiser, a gente pode fazer um vídeo só mostrando esse modelo de documentação ideal para você conseguir acompanhar os seus projetos. Coloca aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre isso. E outros problemas que a falta de documentação acarreta é que algumas decisões elas são rediscutidas o tempo todo, porque no início tinha uma ideia de alguma coisa, só que durante o decorrer do desenvolvimento você percebeu que talvez não desse para fazer aquilo, existia um jeito melhor para fazer. Só que quando alguém de fora bate o olho, ele vai te questionar o porquê que tu fez isso. E aí você vai ter que ficar rediscutindo novamente o porquê que você fez tal coisa, porque aquilo não está documentado em lugar nenhum. Depois é sempre dependência de pessoas específicas. Ou seja, se só uma pessoa sabe por que aquela decisão foi tomada, essa decisão não está mapeada em lugar nenhum, você sempre vai precisar dessa pessoa. Se ela não estiver disponível em algum momento, você meio que perde todo aquele tipo de contexto que ela tinha. Outra coisa é dificuldade para conseguir dar manutenção a longo prazo. Se o seu projeto durar muito tempo, então, tipo, coisa de 6 meses, 7, 8 meses, fica muito difícil rastrear o que você tinha no começo, o que você tinha no final, todas as decisões que você foi fazendo, além de todas as entregas e implementos que foram acontecendo ali no meio. Você normalmente percebe isso nas etapas finais do projeto, onde você está fazendo a apresentação, ali alguém pergunta, aí, por que vocês fizeram dessa forma? E normalmente a resposta é, ah, não, fulano quem decidiu isso, ou isso aí foi decidido em tal reunião. E para resolver isso de forma geral, você precisa de um bom modelo de documentação. Hoje, aqui dentro da Software House, a gente tem um modelo de documentação que a gente foi melhorando ele ao longo de mais de 10 anos de desenvolvimento de projetos. E se você quiser, a gente pode fazer um vídeo só sobre esse nosso modelo de documentação. Então, coloca aqui nos comentários para a gente saber que você quer esse vídeo. Outro grave problema que pode atrapalhar o seu projeto dentro dessa etapa é metas irreais. Metas irreais do tipo, por exemplo, ao final desse projeto, o custo operacional tem que ser reduzido em 50%. Só que em momento nenhum ninguém disse de onde ia sair esse 50%. Ou, sei lá, o projeto tem que estar pronto em 3 meses. Se isso acontece, então a meta passa a ser mais importante do que o resultado. Pensa só, a gente começou o projeto para resolver esse problema. Só que a gente precisa terminar o projeto em 3 meses. Então, eu vou fazer de tudo que for possível para entregar dentro desses 3 meses. E se não resolver o problema de fato que a gente queria no começo, isso não importa. O que importa é que a gente bateu a meta de entregar dentro dos 3 meses. Então, sempre se pergunta de onde saiu esse número? Por que esse número é importante? E no final, a gente é capaz de conseguir entregar esse número? E aí, depois que você conseguiu resolver essas perguntas com calma e cautela, então você vai para a próxima etapa, que é a gente vai precisar fazer alguma concepção, a gente vai precisar fazer algum corte para conseguir atingir esse número. E aí, se sim, a gente já consegue entender mais ou menos como é que vai ser o resultado no projeto final. Porque as metas são importantes, às vezes não tem como a gente resolver isso, a gente não consegue nem aprovação para desenvolver tais projetos se a gente não conseguir bater determinadas metas. Só que se a gente olhar só para as metas e não para o resultado, acaba que o projeto por si só vai ser em vão. Se a gente não conseguir resolver o problema que a gente tinha inicialmente, bater a meta também não vai ajudar em nada. Um outro problema grave que pode acontecer nessa etapa é a falta de orçamento ou orçamento insuficiente. Normalmente isso acontece quando você já define o tanto que você vai gastar
antes mesmo de pensar no problema, ou antes de estruturar uma solução para aquilo. Porque se você sabe exatamente quanto você vai precisar gastar para implementar aquela solução, então você começa a pensar em estratégias diferentes. Bom, eu preciso de X, mas o valor que eu tenho hoje é menor do que X. O que que eu posso fazer para conseguir arrecadar mais dinheiro no desenvolvimento desse projeto? Ou talvez eu não precise atacar todo o problema e eu consiga diminuir um pouco o problema gastando o dinheiro que eu tenho. Ou vamos implementar só uma parte aqui, vamos melhorar um pouco da qualidade, vamos diminuir um pouco da qualidade da entrega. Então é sempre necessário a gente só começar a pensar em dinheiro depois que você já tiver estruturado o que que você precisa fazer. Porque depois você só adapta, você vai adaptar aquilo que você precisa fazer baseado no dinheiro que você tem. Porque o que a gente não quer é começar um projeto e ter que cortar ele sem ter entregado nada porque acabou o dinheiro. Se a gente já sabe que a gente não vai ter dinheiro suficiente, a gente consegue entregar menos, a gente consegue entregar com uma qualidade um pouco menor. Ao invés de resolver o problema na íntegra, a gente consegue resolver 30, 40, 50% dele. Então a gente vai fazendo essa manutenção do projeto baseado no dinheiro que a gente tem e vai pensando ao longo dele como a gente conseguir mais dinheiro no decorrer do projeto, ou a gente vai pensando em fazer uma equipe menor, ou fazer o projeto ser entregue em menos tempo, talvez. Entende? É dessa forma que a gente vai lidando com o dinheiro no projeto. E aqui eu gostaria de colocar um ponto de exclamação, porque é impossível você ter 100% de certeza em todos os seus projetos. Então, assim que começar, tenta pensar ou ter uma estratégia definida de e se esse projeto acabar custando mais caro do que eu planejei? O que que acontece? Se você já souber o que que acontece, se você já tiver uma ideia de que, ah, não, talvez eu consiga realocar mais dinheiro, ou se no decorrer do projeto eu ver que vai gastar mais dinheiro, eu vou precisar parar ali na hora, mas eu não quero que o projeto seja interrompido, eu quero que entregue o mínimo de resultado. Se você já tiver todos esses cenários mapeados, então você diminui muito o risco do seu projeto fracassar. Lembrando que fracassar, você tem que cortar ele ali do nada porque não tem mais verba. O ideal é que você consiga entregar alguma coisa baseada no dinheiro que você tem. Outro ponto que afeta muito negativamente os projetos e que infelizmente já aconteceu com a gente também é a falta de definição de sucesso. E aqui é diferente, a gente não está preocupado com o que vamos entregar. Aqui a gente está preocupado com o que precisa mudar depois que a gente entregar. Tenta pensar assim, como é que a gente vai saber no final se esse projeto foi bem sucedido? E o problema real disso, que as pessoas normalmente não enxergam, é que existe um risco do seu projeto chegar no final. Pensa só, você idealizou, você construiu, fez todas as entregas na data certa, você cumpriu com o orçamento que estava previsto, e chegou no final do projeto, você não consegue, ninguém consegue responder se ele funcionou ou não. E aí chega no final do projeto e ninguém consegue responder se ele funcionou ou não, porque isso nunca foi definido. Nunca foi definido o que que a gente vai olhar para saber se de fato está funcionando. E aí, se não existir uma forma clara de saber se funcionou ou não, qualquer resultado pode ser aceitável. Então, mesmo que os números que você entregue sejam bons, se alguém que estiver na sala de reunião falar que deveria ser maior, ok, da cabeça das pessoas a gente vai começar a balizar pelo número maior. Então, se todo mundo tinha concepção de que poderia chegar naquele número, a gente atingiu um número menor, então significa que foi um fracasso. Então, para conseguir resolver isso, nunca espere chegar no final do sistema para avaliar o resultado e ver como é que está. Então, o ideal é que você tenha métricas de como o problema é hoje. Ah, hoje esses são os números. Se a gente conseguir melhorar os números, já foi um sucesso. Ou a meta é bater estes números aqui. E aí, importante, eu listei aqui alguns números porque não necessariamente o sucesso precisa ser mapeado por regras financeiras, por métricas financeiras. Mas o sucesso pode ser pensado como redução de tempo, redução de erro, redução de retrabalho, aumento de adoção de um sistema pelo time, aumentar a satisfação das pessoas que vão utilizar aquilo ali. A gente pode ter uma redução de custos, diminuir volume de suporte, aumento de receita, por exemplo, cumprir uma obrigação regulatória ou simplesmente redução de risco. E agora a gente vai para o próximo problema que também acontece demais da conta nos projetos, que é falta de dono. O ideal é que todo projeto se inicie com donos claros ali, com quem é o responsável, e não responsável pelo projeto inteiro, mas um responsável por cada etapa, responsáveis por cada aspecto do desenvolvimento daquele projeto. Então pensa assim, você está discutindo um aspecto ou uma etapa ali dentro do projeto e aí você pergunta, o que que é o responsável por isso aqui? Se aparecerem 10 nomes, alerta, cuidado. Se você fizer a pergunta e ninguém souber a resposta, cuidado, cuidado em dobro. E o pior de tudo que a gente já ouviu também é, ah não, é meio que todo mundo. Porque quando todo mundo é responsável, então no final das contas ninguém é. Só que ninguém tem coragem de tomar a decisão e ninguém tem coragem de assumir a bucha. E isso é muito fácil de identificar, porque quando um projeto dá certo, quando alguma coisa ele dá certo, aí eu que fui o responsável.
Ou, pô, esse aí foi meu time que fez, esse aí foi da galera do TI, os caras são bravos. Mas quando dá errado, você simplesmente não acha dono. Não tem quem culpar, não tem quem cobrar. Cada decisão é tomada simplesmente por tomar a decisão mesmo. Tipo, ah, não, isso aqui já deu errado mesmo, vamos só tomar uma decisão rápida e continuar com a nossa vida. E aí, no final das coisas, o que acontece muito é que a única pessoa que está tomando decisão ali é a pessoa que ela é impactada no bônus salarial dela no final do ano, se aquele projeto for não entregue. Então, ela está tomando decisão porque ela é a única pessoa que, de fato, importa com aquilo. Então, sempre, projeto sem dono nasce fracassado. Se aquela etapa não tem dono, se aquele aspecto do projeto não tiver um responsável por aquilo, não tiver ninguém que possa tomar decisões por aquilo, e aquilo não vai funcionar. Não vai, não adianta, não tem o que fazer, aquilo não vai funcionar. No dia a dia você consegue perceber isso porque as decisões acabam que são muito demoradas, as decisões que precisam ser tomadas de forma rápida são muito demoradas, precisam de um fluxo muito grande de aprovações de pessoas ali dentro. Tem conflitos entre as áreas. Ah, não, se eu tomar essa decisão aqui vai ser ruim para mim, para o meu time ou para eles. Ninguém tem coragem ali de assumir risco. E todos os problemas permanecem sem solução porque ninguém tem coragem de dar uma solução. Porque se eu der uma solução, então assumimos que eu sou responsável por aquilo e eu não quero. Então não vou dar solução nenhuma. No final, ele é sempre uma transferência de responsabilidade. E para resolver isso é bem fácil, você só precisa definir exatamente quem são os responsáveis por cada etapa. E se por algum motivo, em algum determinado momento, um dos responsáveis não estiver presente, estiver incapacitado, o que, que deve ser feito? Você precisa saber responder essas duas perguntas, e aí, tendo isso, você já impede um dos motivos do seu projeto fracassar. E agora a gente já mapeou ali todos os possíveis problemas que você pode ter dentro da etapa de definição do que deve ser feito. Vamos para a próxima etapa, que a gente chama de execução do projeto, que é onde o projeto de fato vai acontecer. E aqui um grande problema que acontece, e esse provavelmente já deve ter acontecido contigo, eu tenho quase 100% de certeza que já aconteceu com todo mundo que já está envolvido com o projeto de alguma forma, e é o problema do escopo infinito. O problema do escopo infinito normalmente ele acontece quando o projeto está indo bem, por incrível que pareça. As pessoas estão engajadas ali, está todo mundo meio que feliz por participar. E a gente começa a querer adicionar coisas dentro do projeto. Tipo, cara, vamos aproveitar que já estou mexendo nisso, vamos fazer isso aqui também? Pô, tem uma outra funcionalidade que podia ajudar a galera. E se a gente fizesse uma integração para poder ajudar a galera lá do financeiro? Cara, e aí começam a vir ideias e começam a vir ideias e você vai querer implementar aquilo porque você sabe que isso vai agregar no projeto. Só que, qual é o problema? O seu prazo não muda, o seu prazo é fixo, você ainda tem aquele prazo. A sua equipe não vai aumentar porque você vai colocar essa ideia. E o dinheiro que você tinha para gastar é o mesmo. Então você vai ter mais coisas para fazer, mais trabalho a ser feito dentro do mesmo tempo, com o mesmo prazo e com a mesma equipe. O que, que vai acontecer é que a chance de dar errado é muito grande. Porque mesmo as ideias que você for implementar sejam boas, isso vai acabar com o teu projeto no final das contas. Então, o que que a gente faz? Hoje em dia, a solução que a gente encontrou é as ideias sempre vão surgindo, sempre a gente consegue colocar coisas novas. Então, vamos anotar elas, vamos garantir, vamos focar que a gente consegue entregar aquilo que já foi definido de início. E aí, no final do projeto, a gente vai ter um documento com todas as possíveis melhorias que a gente vai poder fazer para o futuro. No final do projeto, então, a gente avalia se é necessário ou não colocar essas melhorias. E aí, dependendo se você for uma pessoa de fora, se você é uma pessoa dentro da empresa que está conseguindo querer mais recursos, isso é excelente, porque você consegue mostrar toda a melhoria que você já conseguiu e ainda você consegue pensar em coisas que vão melhorar ainda mais no futuro. Mas, enquanto o projeto está tocando, segura. Você não quer fazer tudo de uma vez só, é sério. Parece que vai ser bom, mas não vai ser. Tem até um nome para isso, que é Scope Creep. Eu vou colocar a definição aqui em algum lugar na tela, mas é um problema. A gente aprendeu a tratar isso como não sendo mais um problema aqui dentro, mas eu sei que isso acontece com quase todo mundo. Outro problema que costuma acontecer muito nessa etapa é quando o seu time constrói a coisa certa, só que constrói do jeito errado. Como é que eu consigo te mostrar isso? A gente tem dois bons exemplos, que é primeiro quando você quer economizar no prazo, você sabe que o prazo está chegando perto ali, você não quer gastar mais recursos com aquilo, então vou fazer rápido. Só que o fazer rápido exige com que você faça do jeito diferente do jeito certo. Ou seja, existe um jeito certo de fazer essa solução, só que a gente vai fazer ela mais rápido do que precisa. Então a gente vai começar a comer etapas, pular etapas, e acaba que no final essa solução vai quebrar, não vai ser boa. Ou você quer economizar dinheiro. Para economizar dinheiro, o que que você faz? Você contrata menos gente, o seu time é menor, ou o seu time é menos qualificado do que ele precisaria ser para implementar a sua ideia.
Então, o que que vai acontecer é o seu time ele é menos treinado, menos preparado, ele acaba construindo uma solução que não é tão boa quanto ela deveria ser. Então, essa solução acaba quebrando na mão de quem precisa usar depois. E para conseguir controlar ou amenizar isso, o que que você precisa é, cara, respeitar todas as etapas, entender o que está acontecendo, treinar bem a sua equipe, ter um bom processo de treinamento de pessoas ali, uma hierarquia bem definida, essas coisas que parecem chatas até você de fato precisar delas, sabe? E, cara, nossa, isso acontece muito. Tem vários relatos de clientes nossos, de projeto que a gente pega que é exatamente assim. Que é quando o cliente ele chega na gente, até a etapa de ideação ali, etapa de definição do que é preciso fazer, ele quer fazer com a gente. Só que viu que ia ficar caro para desenvolver, então, pô, vamos fazer esse baratinho. E ele pensa, pô, eu vou pegar aqui todo esse planejamento e agora eu vou jogar para o meu time desenvolver. Ele tem um departamento de TI interno, dentro da equipe de TI ela abre um monte de vaga para júnior, sai contratando júnior a rodo, e aí, depois de um tempão, acaba que faz um sistema ruim, gasta muito mais dinheiro do que precisava, porque agora você tem que fazer duas vezes, ou você vai ter que abandonar o projeto pela metade, e acaba que é só dor de cabeça, isso no final das contas. Então, não compensa. Se for fazer alguma coisa, tem que fazer do jeito certo. Não pula etapa, não tenta economizar dinheiro, não tenta fazer aquele menos prazo do que foi definido, só segue o rumo do que foi estipulado inicialmente. Outro tipo de problema que a gente conseguiu mapear pode vir a acontecer também nos seus projetos é falta de transparência. Isso acontece quando informações importantes para o desenvolvimento do projeto elas não são compartilhadas como deveriam ou quando deveriam. Normalmente isso se reflete em a gente encontrou um problema, mas eu estou com vergonha de falar, então vou ficar quieto. Ou a gente está atrasado, mas a gente não precisa falar para as outras pessoas que a gente está atrasado. Vamos manter o prazo do jeito que está, que a gente vai dar um jeito no final. No meu viés também a gente consegue perceber quando a gente precisa de sistemas de terceiros ou parceiros de tecnologia, alguma coisa assim, uma API, por exemplo. Ah, não, tal integração não está funcionando, mas eles não vão falar isso para a gente, eles vão esperar até o último dia porque eles vão tentar dar um jeito. Normalmente esse tipo de coisa acontece porque as pessoas não querem parecer incompetentes ou têm medo de decepcionar alguém. Também pode acontecer porque ela tem medo de perder autonomia no projeto ou simplesmente admitir que alguma decisão que ela tomou inicialmente estava errada, sabe? E eu nem preciso dizer para vocês o impacto que isso tem no projeto. Cara, isso tem potencial para estragar o projeto inteiro. E isso reflete muito na cultura da empresa. Tenta pensar assim, se alguma coisa acontecer dentro desse projeto, eu vou descobrir isso imediatamente ou eu só vou perceber isso quando isso afetar a entrega? Então, o ideal é que o ambiente não seja eu não quero ouvir problema, ou vocês têm que resolver isso daí. O ideal é que o ambiente seja tipo, cara, me avisa assim que descobrir, porque o problema pode acontecer. O que não pode acontecer é a surpresa. Então você conseguiu executar todo o seu projeto de forma brilhante. Você entregou ele, mas isso ainda não significa que o seu projeto deu certo. Existem problemas que podem vir depois de você ter entregue ele. Como o primeiro que eu vou falar agora, que é o caso do seu projeto, ele é entregue, mas ninguém usa. Inclusive foi com esse exemplo que eu abri o vídeo lá no começo. Isso acontece quando o seu projeto ele é produzido, ele é implementado, mas as pessoas que deveriam usar aquilo não conseguem incorporar perfeitamente aquilo dentro da sua rotina. Normalmente o que acontece é com que elas reclamam, poxa, a gente sempre fez isso, então a gente vai continuar fazendo do jeito que está. Então, mesmo tendo um sistema, alguma coisa para facilitar o uso no dia a dia ali, as pessoas vão continuar utilizando Excel, vão continuar usando planilhas soltas, vão continuar usando sistemas soltos ou anotando dentro do próprio computador as coisas que precisam ali dentro. E eu comecei falando sobre isso porque provavelmente isso é uma das coisas que mais acontecem em projeto. Tem até uma pesquisa que eu vou deixar aqui do lado da Gartner, onde eles conseguiram entrevistar vários líderes e o relato que ficou em destaque, pelo menos para mim, foi que apenas 32% dos líderes disseram que a última mudança que eles lideraram dentro de uma empresa alcançou a adoção saudável pelos funcionários. E com adoção saudável não significa só que o time dele abriu o sistema e usou uma vez. Pelo que está lá dentro dos relatórios, uma adoção saudável considera que os funcionários adotaram o comportamento esperado, eles fazem isso dentro do prazo, eles conseguem realizar a mudança sem prejudicar o desempenho, o engajamento e sem gerar estresse excessivo. Então, quando todos esses pontos são válidos, a gente considera que a implementação, a solução com que foi colocada ali foi um sucesso. É pouco, né? 30% só. E aqui fica muito claro que entregar solução é muito diferente de entregar resultado. Então você sempre precisa garantir que as pessoas sabem o porquê que o novo sistema existe, elas sabem o que, que mudou ali dentro, elas precisam saber o porquê que elas precisam usar de um novo jeito. E também é ideal que todo mundo saiba o que foi que mudou dentro do processo, né? Outros motivos que fazem isso acontecer, talvez, é a falta de incentivo. Então,
Pensa só, todo mundo já fazia uma determinada coisa de um jeito. E se não existe nenhuma consequência em continuar usando o método antigo, por que que eu vou utilizar o novo? É algo que eu já sei, é algo que eu já estou me habituado, eu vou continuar usando o método antigo. Outros fatores também que acarretam isso é falta de confiança. Se ninguém participou dos processos de ideação lá no começo, é mais fácil resistir a uma mudança. Isso também acontece muito com sistemas mais críticos, dependendo de determinados departamentos onde você trabalha, tipo sistemas hospitalares, bancos, sistemas que de fato são críticos, vai gerar um medo para as pessoas utilizarem. Quanto maior for o medo, menos a chance delas aderirem ao novo. Um fator que você precisa sempre observar dentro dessa etapa dos projetos é sobre falta de treinamento da equipe. Quanto mais complexo o seu sistema for, mais difícil vai ser para a equipe utilizar. Quanto menor o nível de instrução das pessoas que vão participar daquela ferramenta, maior a necessidade de um treinamento ali. E no dia a dia, a percepção que isso causa é que existe uma usabilidade ruim. Poxa, o sistema é ruim ali, ó. Ninguém consegue usar assim porque ele é ruim. Na verdade, não, pode ser um desses dois cenários que eu falei anteriormente. Então, sempre olha para as pessoas que vão usar para o nível de complexidade do seu sistema. Quanto maior for essa disparidade, mais a chance de todo mundo abandonar o sistema, maiores as chances de todo mundo voltar aos processos antigos e de simplesmente as pessoas executarem de forma errada, que vai gerar um retrabalho no final. Então as pessoas fazem achando que estão fazendo a coisa certa, fazem a coisa errada, você só percebe isso no final do mês, quando vai fechar contas, quando você vai fazer algum tipo de relatório ali, percebe que está tudo errado e tem que refazer. E aí, para finalizar todas as etapas do desenvolvimento que a gente passou, a gente chega na última, que é a etapa onde a gente vai verificar os resultados. E aqui pode ser com que você tenha garantido um desenvolvimento perfeito, com que você tenha conseguido implementar e fazer todo mundo utilizar o sistema. Nesse caso, pode significar que o seu projeto não teve o resultado esperado. Então, cara, resultado fracasso total. Outra coisa que pode acontecer aqui também é que o problema que existiu originalmente, ele continua existindo hoje numa escala um pouco menor. E aí vai depender de quais eram suas métricas no início, se você resolveu ou não. Independente de qualquer um desses dois cenários, o seu projeto foi um fracasso total. E finalmente acabou? Esses são todos os problemas que podem acontecer no desenvolvimento de um projeto? Não mesmo. Existe um monte de coisa que eu nem coloquei aqui porque achei que ia ficar chato no vídeo, porque o vídeo já estava grande pra caramba, ou existem eventos incertos onde a gente não consegue tomar nenhum tipo de precaução que isso pode simplesmente acontecer. Como, por exemplo, eu anotei aqui, ou a empresa ela é comprada por outra, ou seu fornecedor quebra, acontece uma crise econômica na área, ou acontece uma pandemia global. Existe um novo concorrente ali que está implementando uma solução melhor do que a sua agora, ele dominou o mercado no tempo que você levou para desenvolver esse projeto. Pode acontecer uma mudança de tecnologia, às vezes a tecnologia que você estava utilizando no começo demorou tanto tempo para ser finalizado o seu projeto que ela acabou ficando defasada. Pode acontecer também uma mudança no comportamento do consumidor, como aconteceu ali com a questão do Uber. Então imagina que alguém estava construindo o melhor aplicativo para chamar táxis e de repente ninguém mais precisava de um táxi, porque todo mundo queria chamar um Uber. Pode acontecer também que algum colaborador é desligado da empresa e ele apaga todas as pastas do projeto. Eu vou deixar uma matéria aqui se eu conseguir encontrar, porque eu vi isso esses dias no The News, se eu não me engano, onde o cara simplesmente ele foi demitido e aí ele entrou na sala, acho que ele puxou todos os fios do servidor, apagou todas as pastas do projeto porque ele tinha acesso a isso. E exemplos mais específicos ainda, que já até aconteceram com a gente, por exemplo, o dono da empresa morre e aí a empresa passa para os filhos dele, vamos supor que são três filhos, o filho que ficou responsável pela área onde o projeto estava acontecendo, ele não tem vontade, ele não entende o porquê daquele projeto está acontecendo, ele simplesmente cancela o projeto do nada e seu projeto para, significa que seu projeto também foi um fracasso. Então, existem muitos, muitos, muitos cenários onde seu projeto pode fracassar, mesmo a sua ideia sendo excelente. E aí, caso algum desses eventos incertos aconteça, fica tranquilo, nada disso é falha de planejamento. São só eventos incertos, como eu já disse. Porque projetos são sistemas de incerteza. E eu acho que é simplesmente impossível conseguir eliminar todos os riscos. O que a gente pode fazer é diminuir a nossa exposição a eles, baseado em toda a experiência que a gente teve e em algumas das dicas que eu dei aqui nesse vídeo. Então, de modo geral, recapitulando aqui, eu não vou falar tudo de novo, mas a gente consegue agrupar todos os riscos em três grandes grupos. O primeiro são os riscos que a gente consegue prevenir. Então, para eles, você previne. O segundo são os riscos que a gente consegue reduzir. Então, aqui a gente vai reduzir os riscos. E o terceiro são os eventos que a gente não controla.
Aqui é ter resiliência e continuar. E por fim, eu gostaria de concluir esse vídeo falando sobre o ciclo do fracasso. Porque normalmente não é só um desses problemas que acontece. Normalmente acontece um e aí esse um puxa outro problema, vai puxando outro, e no final você tem um emaranhado de problemas e é isso que faz o seu projeto ser interrompido, é isso que traz o fracasso. E aí, quando você tem uma pilha de problemas acontecendo ali, nada mais é aprovado, tudo sempre volta para ser refeito. Vai ter sempre alguém, algum diretor ali reclamando de prazo, de orçamento, porque eles também vão ser estourados. Vai ter o pessoal que está trabalhando no projeto reclamando que os fluxos estão tortos, que o trabalho está ruim. Não existe mais confiança no time no decorrer do tempo. E, de repente, numa empresa onde não existia um problema ali, você tem um problema com a equipe, porque todo mundo se odeia, tá todo mundo brigado. Então, projetos eles não fracassam de uma vez, eles vão acumulando sinais de que está tudo saindo do caminho. Porque transformar ideias em realidade nada mais é do que uma sucessão de tomadas de decisão. E basta que uma delas esteja errada para você começar a ter uma bola de neve de problemas ali. E no geral é exatamente isso. Os problemas quase nunca são relacionados à tecnologia, são sempre relacionados à tomada de decisão ou à falta dela. Então, antes de começar qualquer projeto, você precisa garantir que sobre o problema ele existe, existem evidências de que ele existe e ele é um problema importante que merece ser resolvido. Sobre a solução, existem outras alternativas, você consegue testar essas alternativas e essa solução realmente resolve esse problema que a gente conseguiu visualizar e depois tentar responder o porquê dessa solução e não das outras. Sobre o projeto, o escopo está claro, aquilo que precisa resolver está claro. Existem dependências, ou seja, eu preciso fazer isso para depois aquilo, depois isso. Existem recursos para conseguir tocar o projeto? Existe prazo ali dentro para você conseguir fazer o que você quer? E quem é responsável por cada etapa ou por cada coisinha lá dentro? Sobre as pessoas que vão utilizar, a gente chama de usuários. Quem são os usuários? Como ele trabalha hoje? O que precisa mudar e por que precisa mudar? Sobre as métricas. Quais métricas vão definir o sucesso desse projeto? Em qual momento a gente vai fazer essa medição e quais resultados a gente está esperando. E por fim, a respeito da implementação, como é que a gente vai colocar isso em funcionamento depois de terminar? Como é que as pessoas vão utilizar? A gente vai precisar treinar essas pessoas? E aí, se eu conseguir responder todas essas perguntas, o meu projeto está à prova de falhas? Ah, quem dera. Infelizmente não, e não é nesse vídeo que você vai conseguir isso. E se alguém prometer uma resposta mágica para você, uma garantia de 100% de sucesso, desconfia dessa pessoa, de verdade. Provavelmente essa pessoa não tem experiência suficiente ou ela não viveu o suficiente para ela poder ver todas as coisas que podem acontecer. E, sinceramente, tudo bem, porque projetos eles não precisam ser isentos de problema. Os bons projetos, eles são aqueles onde o problema ele é descoberto cedo, enquanto ainda existe tempo e recurso para resolver, enquanto ainda é possível tomar decisão. E se você chegou até aqui e pensou, meu Deus, eu não fazia ideia de que tudo isso de ruim podia acontecer no projeto, ou se por algum motivo você tem medo de tocar algum projeto agora, ou já está sentindo algum dos sintomas que eu falei no decorrer do vídeo, fica tranquilo, você pode contar com a nossa expertise, a expertise da Convergent Apps para essas coisas. Aqui dentro a gente tem um braço focado somente na consultoria, onde a gente ajuda os nossos clientes a evoluírem nessa área. Inclusive, muitos dos relatos que eu mencionei aqui no vídeo saíram de lá. Para entrar em contato, basta você clicar no link que vai estar lá na nossa página do YouTube. Clica na fotinha aqui embaixo, vai lá na página, encontra os nossos links e você consegue enviar uma mensagem pra gente. Eu prometo que o nosso time vai ficar de olho para tentar te responder o mais rápido possível. E se você chegou ao final desse vídeo, então, por favor, não esquece de curtir aqui, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum. Por fim, caso você tenha alguma ideia ou dúvida que você gostaria que virasse um vídeo também, pode escrever aqui nos comentários pra gente, que a gente vai ler, avaliar e talvez até saia um vídeo disso no futuro. Esse foi o Tony Júnior Explica de hoje e falou, rapaziada, até a próxima.